Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje vamos falar de um assunto importantíssimo, como é o título desse programa. És tu aquele que devia de vir ou devemos esperar algum outro? Pergunta feita por João Batista quando ele se encontrava preso. És tu aquele que devia vir ou devemos esperar outro? Quais lições existem nessa passagem? O que podemos aprender? Que são lições importantíssimas, vamos abranger apenas alguns pontos, é claro, mas momentos importantíssimos, muito interessantes no Evangelho. Vamos acompanhar porque são meditações rápidas, mas que valem muito a pena, amém? Amém. Mateus 11, do 1 ao 11. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Esse é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, como a Noemi leu agora, nós acompanhamos a leitura do Evangelho, João Batista está preso. E ele manda os seus discípulos perguntarem a Jesus: És tu aquele que devia de vir ou devemos esperar algum outro? Mas quem deveria vir? Quem eles esperavam? Eles esperavam o ungido de Deus, o Messias, o Cristo, aquele que libertaria o povo de Israel dos seus pecados. E João Batista não é qualquer pessoa. João Batista, às vezes, ele não é dado tanta importância a ele porque ele não tem nenhuma epístola escrita, o ensinamento dele é bem curto, arrependei-vos, não é? Mas João Batista, ele tem toda uma história assim, cheia de milagres na vida dele, mesmo antes do seu nascimento. No capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, no versículo 76, nós vemos que Zacarias diz assim de João Batista. Eu vou ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 76. Diz assim: E você, menino, que João Batista ainda não havia nascido. E Zacarias, o pai de João Batista, diz assim: E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, e irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. Antes dele nascer, o pai dele, chamado Zacarias, o pai de João Batista, já dizia que ele seria o profeta do Altíssimo. Mesmo no ventre da mãe, sua mãe Isabel, João Batista pula de alegria quando Maria chega já grávida de Jesus. Maria foi ajudar Isabel. Isabel tinha uma gravidez mais adiantada. E quando João Batista, mesmo no ventre de sua mãe Isabel, viu Maria chegar com Jesus ainda em formação uterina em Maria, João Batista, mesmo ainda antes de nascer, sendo apenas um feto, um nenê antes de nascer, ele pula de alegria no ventre de sua mãe Isabel. É cheio de milagres. João Batista, como Jesus diz na passagem lida, nunca existiu um homem maior do que João Batista na terra.
dos de nascido de mulher, não houve ninguém maior do que João Batista. É por isso que a pergunta de João Batista, ela é carregada de ensino e significado. Mas eu preciso entender quem é João Batista. João Batista é uma figura importantíssima no Evangelho, no cristianismo. Mas ele está preso, ele está confuso, ele está assim como muitas vezes nós ficamos. Aí que vem a lição importante para nós. O que é que nós esperamos do cristianismo, de Jesus? O que é que nós aguardamos realmente? O que nós podemos pensar que é ser cristão? Qual é a missão de Jesus? Nós entendemos o que é evangelho, o que é a vida, porque se nós não entendermos, nos momentos mais críticos das nossas vidas, nós podemos nos confundir na fé e até deixar de crer, porque nós temos uma expectativa que não corresponde à expectativa que Jesus dá e à expectativa que é real. E o que acontecia com João Batista, apesar de ele ter uma vida totalmente dedicada ao reino de Deus, pregando o arrependimento no Rio Jordão, preparando o caminho de Jesus, ele, no momento de extremo sofrimento que ele se encontra, antes de ser executado, ele está preso. A prisão não era um lugar fácil, ele estava sofrendo, ele estava confuso pelo sofrimento, pela humilhação, ele se sentia derrotado, porque ele via a situação muito triste que ele estava passando, e ele não esperava por aquilo. A expectativa dele, me parece que estava um pouco errada, e por isso ele não entendia aquele momento. E ele pergunta para Jesus: mas você é o Cristo mesmo? É aquele que nós devíamos esperar? Você realmente é o Cristo? Porque o que ele esperava do Cristo? O que muita gente esperava do Cristo é que a opressão, a pobreza, a opressão política, militar, não é? A pobreza, a injustiça social, as bênçãos de Deus viriam ao povo de Israel, e o povo de Israel seria um povo próspero, livre e feliz. E teria sua independência, né, naquela época. E voltaria a ser uma nação realmente grande, como nos tempos de Davi, de Salomão. Essa era a expectativa. Mas vindo de João Batista é estranho, porque João Batista ele tinha uma comunhão com Deus muito maior. Ele preparou o caminho de Jesus, mas no sofrimento ele demonstra que ele teve um momento de dúvida. E Jesus diz: e feliz é aquele que não se escandaliza em mim. Por quê? Porque João Batista se escandalizou em Jesus, porque ele não entendia, apesar de tudo, a dimensão do que é ser cristão e da missão de Jesus. Por isso é importante para nós. Nós não devemos criar expectativas realmente que não são reais quando somos cristãos. Por quê? Porque Deus nos ama, Jesus está em nossa vida, mas veja o que Jesus diz aos discípulos de João Batista que vêm fazer a pergunta: mas é tu, o Cristo, que deveria vir, ou devemos esperar outro Cristo? E Jesus diz: diga a João Batista que os mancos são curados, os cegos vêm, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados, não é? E é pregado o evangelho aos pobres. Então, qual é a missão de Jesus? A missão de Jesus é restabelecer a saúde mental, espiritual e corporal das pessoas, libertar as pessoas de opressões malignas espirituais, ressuscitar os mortos, se for a vontade de Deus também, porque é o que Jesus diz, não é? É o que o texto diz. E pregar o evangelho. O que é pregar o evangelho? Pregar o reino de Deus. O reino de Deus, pregar o reino de Deus. E o reino de Deus é o reino de amor, de justiça, de bondade, de caridade, que Jesus veio pregar e que nós precisamos conhecer. Por quê? Precisamos fazer parte dele. E temos esse reino por herança, porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar, pagou o preço do pecado
que nos impedia de ter acesso ao reino de Deus. Agora nós temos acesso ao reino de Deus pela graça, mas precisamos nos esforçar para ser realmente cristãos, seguidores de Cristo, como temos enfatizado em outros vídeos. Mas o que essa passagem nos ensina? Qual é a nossa expectativa quando somos cristãos? Será que não estamos cometendo o mesmo erro de João Batista, tendo uma expectativa exagerada das coisas? Ah, mas eu quero melhorar de vida. Mas o que você tem feito para melhorar de vida? Você mudou os seus hábitos? Você quer melhorar de saúde? Você mudou os seus hábitos alimentares? Você se esforça para ter uma saúde melhor? Você se esforça para seguir recomendações médicas? Você quer ter um emprego melhor, mas você se esforça para ter um emprego melhor? Você estuda, você pesquisa, você arrisca mandar currículos? Você quer ter um bom casamento, mas você investe na sua relação com o seu cônjuge? Você tem interesse, porque isso não vem de Deus, isso é você que tem que fazer. Eu digo essa expectativa falsa porque as pessoas pensam que uma vez cristão, as coisas todas estão resolvidas, mas o mundo não é assim. O mundo é feito por Deus para que nós, através de esforços, de luta, vamos aprendendo a conquistar as coisas através do nosso esforço com a bênção de Deus. Porque Deus abençoa o nosso esforço. Então, quando nos esforçamos por alguma coisa, estamos dentro da lei de Deus e do amor de Deus, Deus abençoa o nosso esforço, mas sem esforço não há como conquistar as coisas, não existe esse cristianismo. Se eu quero um emprego melhor, eu preciso me esforçar. Se eu quero um relacionamento melhor no meu casamento, eu preciso investir nesse relacionamento, ver o que está errado, procurar abrir mão de alguma coisa, atender o meu cônjuge. Se eu não tenho, os meus problemas, eles têm solução, porque muitas pessoas têm o mesmo problema que nós temos. Mas nós temos que entender o seguinte, o que nós temos feito para resolver esses problemas. E não esperar que Deus nos resolva todos os problemas, porque isso não é cristianismo, isso é mágica. E mágica é uma expectativa falsa. É uma expectativa que pode ser tão falsa como a que João Batista tinha, apesar de João Batista ter uma luz impressionante, uma missão e ter uma vida repleta de milagres antes do seu nascimento. João Batista tinha uma expectativa errada do Messias, porque ele não estava entendendo a missão de Jesus. E Jesus falou, a minha missão é curar os doentes, libertar os cativos, ressuscitar os mortos e pregar o evangelho aos pobres. Por quê? Porque aqueles que são pobres é que recebem o evangelho. O orgulhoso, a pessoa que se acha autossuficiente, a pessoa que acha tudo, a pessoa assim não consegue receber o evangelho na sua plenitude. Você tem que ser pobre, você tem que ser humilde, despojado de orgulho, despojado de vaidade, de justiça própria e se submeter à lei de Deus e submeter aos ensinos de Jesus, sabendo que nós somos pecadores e que não somos tão importantes como pensamos e que precisamos aprender. Vocês veem a lição que está embutida nesse texto? És tu aquele que devia de vir ou devemos esperar algum outro? É claro, mas é claro que Jesus diz, é claro que sou eu que devia de vir, mas a missão do Messias é essa, e principalmente pregar o Evangelho. Aí Jesus diz que João Batista, nascido de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Aí ele diz assim, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Talvez Jesus que tenha a dizer assim, o que vocês foram ver no deserto? Uma pessoa que queria agradar, agitado com qualquer tipo de novidade, fazendo... Não. O que vocês foram ver no deserto? Uma pessoa rica, vestida de roupas ricas? Não, os ricos não estão no deserto, estão nos palácios. Então, o que vocês foram ver no deserto? Um profeta, e Jesus diz assim, João Batista é maior que profeta. Ele é mais que um profeta. João Batista é aquele que devia preparar o caminho do Senhor. E mesmo assim, ele não entende a missão do Messias. E nós precisamos entender
o que é a missão de Jesus em nossa vida, o que é o cristianismo, o que é o nosso papel, porque se nós entendermos isso, nós seremos uns cristãos mais felizes, porque vamos entender que Jesus abençoa a nossa iniciativa. Jesus abençoa a nossa iniciativa, nos dá sabedoria para que possamos resolver os nossos problemas e conquistar aquilo que precisamos conquistar, porque Deus quer nos abençoar nesse sentido. Mas Deus vai nos abençoar segundo o nosso esforço, amém? Vamos meditar sobre essa passagem, meditar sobre a figura de João Batista, que é uma figura imensa, uma figura importantíssima no Evangelho. E se João Batista teve esse tipo de dúvida, porque estava na cadeia sofrendo e decepcionado e confuso, já pensou como nós, quando servimos a Jesus e conhecemos o Evangelho, passamos por situações terríveis, e será que nós não podemos também ter dúvidas? Não, não devemos ter. Devemos entender o papel de Jesus e o nosso papel. Amém? Que Jesus nos abençoe e nos guarde. Amém. Então, amigos, esse foi mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Enquanto o Alexandre ministrava essa palavra, eu me recordei de um fato que aconteceu alguns anos atrás. Eu estava numa reunião e no final, né, desse culto, na casa de uma pessoa, teve uma pequena, assim, os comes e bebes, né, que nem a gente fala. E nesse momento, eu me lembro que eu estava na frente de uma mesa e tinha as pessoas comendo, e uma irmã, uma amiga minha, né, ela virou para mim e falou assim: olha só, vamos comer tudo isso aí e vamos orar pedindo para Deus para a gente não engordar, mas vamos comer tudo, né? Aí eu achei muito estranho aquilo. Eu falei, nossa, nós vamos comer tudo isso, né? Que tinha, nossa, muita coisa para comer. E nós vamos orar pedindo para Deus para não engordar. E aí eu pensei, não era mais fácil a gente comer menos, né? Então, tem a ver com isso que o Alexandre falou. Eu fico pensando o que é o cristianismo para muitas pessoas, né? Aí eu vi essa lâmpada aqui e uma vez eu ouvi uma mensagem. Quem é Jesus para você? Você pensa que, por exemplo, que Jesus é o gênio? Você vai esfregar a lâmpada e fazer 3 pedidos e como mágica vai acontecer aquilo que você quer? E se aquilo que você tanto quer depende também de uma posição sua, você mudar de atitude, mudar de caminho. Lembre-se, Jesus não é o gênio da lâmpada. Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, e Ele veio à Terra, a essa terra, para estabelecer o reino de Deus, nos mostrar como devemos viver. Amém? Amém, amém. Então, vamos guardar essa palavra e vamos meditar sobre isso. Vamos orar. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por essa palavra, porque o Senhor está sempre nos ensinando, o Senhor tem paciência com a gente, nos mostra o caminho certo. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que abençoe cada pessoa que está ouvindo, familiar dessa pessoa. Pedimos agora, Senhor, em caráter especial, por todas as pessoas que estão sofrendo com problemas de saúde, do Covid. Peço, Senhor, em nome de Jesus, vá visitar, por favor, cada pessoa que está nos hospitais, os familiares, que ninguém entre em desespero, mas pratique a fé, continue crendo, orando. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa, Senhor, e que nós possamos ter convicção, Senhor, que Amém. nós precisamos estar firmes no Teu reino. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus agradecemos. Amém. Eu gostaria de pedir que quem tiver interesse, assista os programas antigos. Existe um programa que eu queria recomendar. Você entra no site do programa, vê os vídeos e ele tem lá, Jesus em Primeiro Lugar. É um programa importantíssimo e é bom ver, rever, porque existem muitas passagens bíblicas, meditações, isso só nos faz bem. Se não concordarmos com alguma passagem, não tem importância, mas o importante é que meditemos sobre ela, amém? Então, eu recomendo o vídeo Jesus em Primeiro Lugar. É um pouco do ano passado, é só procurar e vocês assistam, amém? Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueça de compartilhar também. Tchau, Amém. tchau. Tchau.